Galera, atendendo ao pedido que vocês deixaram incessantemente nos comentários, eu vou reagir aqui ao Shark Tank em americano. Eu não consegui achar a versão dublada dele, então eu vou colocar a legenda aqui. Vamos ver se dá certo, se a galera consegue acompanhar a legenda, porque eu não sei como que é essa questão da barreira do inglês para a maioria das pessoas. Mas vamos lá, que falaram que é muito bacana. Hi, I'm Sarah. And I am Syed. And we're estourado here isso. seeking $270,000 for 2% of our company, Blue Peraí, Lake. Syed. 270 mil dólares? Aqui é acelerado, né? Porra! Os caras nem desenrolaram nada, já, pô, toma, lata, 270 mil é isso aí. 270k por $70,000 for 2%, cara, 2% da empresa. Isso aqui vai dar... Vou abrir a calculadora aqui. Ah, Leandro, você vai abrir a calculadora? Sim, vou abrir a calculadora. Só faço a conta na calculadora, irmão. Depois que eu saí da faculdade de engenharia, eu prometi pra mim que eu jamais faria a conta na mão de novo. Dividido por... Ih, caralho, joguei tudo pro alto, hein? Cadê? 270 dividido por 0,02... 13.500. 13.500 milhões por 100% da empresa. Então, 13,5 milhões de dólares por 100% da empresa. Aqui vocês já vão notar uma coisa que é muito curiosa, né? 67,5 milhões em reais. O valuation das empresas lá fora é muito maior do que o do Brasil. E isso se dá por uma lógica, tá? Não é só porque, gringo, tá, não, é porque... São dois motivos, na verdade, né? O primeiro deles é o mercado total endereçável. Quando você cria um produto nos Estados Unidos, o mercado total endereçável é muito maior. Por quê? Porque, primeiro, a população americana é maior do que a população brasileira. Então, supondo que você só venda para os Estados Unidos, a população americana é de 350 milhões de pessoas. E a brasileira, para quem não sabe, né? A população brasileira, 220, né? Brasileira... 213 milhões de brasileiros. Então, tem 100 milhões de pessoas a mais lá. Cadê? 100 milhões de pessoas, quase 130 milhões de pessoas a mais lá do que tem aqui no Brasil. Primeiro ponto, 130 pessoas a mais é quase 50% a mais da população. Segundo ponto, renda per capita. Renda per capita Brasil, que é metade da mexicana praticamente, e renda per capita Estados Unidos. Cadê? Vamos lá. Renda per capita Estados Unidos. De 66 mil dólares a 88 mil dólares por pessoa. Enquanto a brasileira é de... Cadê? Eu quero em dólares, pra gente poder comparar. De 9.560 a 10 mil. Então a renda per capita americana vai mais de... entre 6 e 8 vezes maior do que a renda per capita brasileira. Só que é por ano, tá? É quanto que uma família ganha em média por ano nos Estados Unidos, quanto que uma família ganha em média por ano no Brasil. Os Estados Unidos ganha de 8 a 10 vezes mais do que uma família brasileira, do que uma pessoa brasileira, na verdade. Então você tem 50% a mais de pessoas ganhando 10 vezes mais. E aí isso faz com que, naturalmente, você consiga ganhar muito mais dinheiro vendendo lá do que vendendo aqui. Segundo ponto que explica por que o valuation das empresas lá de fora, eu esqueci de botar a gravação aqui na hora de fazer o cálculo do valuation, né? Mas por que as empresas lá de fora conseguem ter um valuation muito maior? As empresas lá de fora conseguem ter um valuation maior porque a taxa de juros lá fora é menor. E o valuation de uma empresa nada mais é, se você fizer pelo método mais completo que existe, que é o discounted cash flow, o valor de uma empresa, vou chamar só de V aqui para caber tudo na tela, o valor dela vai ser igual ao quanto essa empresa vai gerar de caixa, que a gente chama de fluxo de caixa livre, ou free cash flow, no primeiro ano dela, no primeiro ano que ela for existir a partir do momento que você comprar essa empresa, mais o quanto ela vai gerar no segundo ano, mais o quanto ela vai gerar no terceiro ano e assim por diante, por toda a eternidade, porque a gente presume que a empresa não vai quebrar no meio do caminho. Só que dinheiro tem valor no tempo. Então, por exemplo, R$100 hoje vale muito mais do que R$100 daqui a 10 anos, porque tem inflação e também tem outra coisa chamada custo de oportunidade. Se eu pegasse esses R$100 hoje, eu poderia investir no CDI e aí lá na frente eu teria muito mais dinheiro. Então, eu não posso simplesmente somar esses fluxos de caixa que a empresa vai gerar ao longo dos anos como se não houvesse uma mudança do valor do dinheiro ao longo do tempo. Como que eu faço para conseguir consertar isso, para poder somar as coisas? Eu preciso trazer os fluxos de caixa lá do futuro a valor presente, ou seja, eu preciso descobrir quanto aquele dinheiro que a empresa vai gerar lá na frente valeria em termos de hoje. Como que eu faço isso? Eu divido esses fluxos de caixa aqui por mais uma taxa de juros, um custo de oportunidade, que a gente chama, que nesse caso aqui eu vou chamar de C. E aí, a cada ano que passa, eu vou tendo que dividir por 1 mais C elevado a um númerozinho maior. Então começa a 1, aí depois vai a 2, aí se tivesse mais um fluxo de caixa aqui
do ano 4, eu dividiria por 1 mais C elevado a 3 e assim por diante. E quanto maior é esse C aqui, quanto maior é o custo de oportunidade, que é determinado pela taxa de juros, menor fica esse valor aqui que você está somando. Por quê? Porque na hora de trazer valor presente ele não vale nada. Ah, a empresa vai gerar 1 bilhão de moedas do Zimbábue, que eu nem sei qual é, lá daqui a 10 anos. Legal, mas se você trouxer valor presente não vale nada, porque a taxa de juros lá tá altíssima. Nem sei se é o caso mais, mas enfim, era um caso emblemático antigamente. Então, quanto maior a taxa de juros, menos valor tem esses fluxos de caixa que são gerados no futuro. E isso faz, consequentemente, com que o valor da empresa caia muito em países que têm uma taxa de juros muito elevada. O oposto também é verdade. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, é como se você estivesse somando os fluxos de caixa que nem estão sendo trazidos a valor presente, então o valor da empresa sobe muito. É o custo de oportunidade, tá? Daria para fazer outras coisas com esse dinheiro em vez de investir na empresa, e aí o valuation acaba ficando muito mais descontado em empresas que em países que têm uma taxa de juros elevada. For 2% of our company, Blue Land. Wow. Sharks. This is what an average household uses in 1 year in cleaning products. And many of these products, they're over 90% water, which means that you're overpaying for plastic packaging and a ton of water. This is such a waste. Which is why we created our revolutionary, eco-friendly brand, Blue Land, where we've Será que eles vão dar o concentrado e você coloca água? turned this into this. So now your pantry can look like this. How does it work? Cara, assim, falem o que quiser, americano sabe inventar coisa. Porra, isso é óbvio. E eu nunca pensei nisso. E nunca vi alguém pensando, não sei se tem algum brasileiro que inventou isso. Mas enfim, de todos os reacts que eu fiz, acho que do Shark Tank até hoje, e eu comecei a assistir Shark Tank só pra fazer react, é muito bom esse faz todo sentido do mundo, porque de fato, eu acho que vocês... Eu vou tentar explicar o meu racional porque que eu tô tão embasbacado aqui com quão bom é esse produto. Não é só pelo fato de você ter uma embalagenzinha maior, porque isso é parte do custo, evidentemente, você teria um custo muito menor se você não precisasse dessa embalagenzinha, eco-friendly, blá blá blá, mas você sabe que isso não vai afetar o valor da empresa, tá? Então você poderia ter uma embalagenzinha muito menor, vai sair disso aqui pra isso aqui. Show de bola. Mas onde mora verdadeiramente a economia disso aqui? Não é na embalagenzinha, é no transporte. Por quê? Porque quando você tem o seu caminhãozinho levando o seu produtinho de São Paulo para Mato Grosso, esse caminhãozinho, ele tem um volume definido. Ele comporta um certo número de coisas ali naquele espaço. E quanto menor for as coisas que você está colocando lá dentro, mais coisas você consegue transportar. E perceba, o custo do frete, que é gasolina, o tempo do caminhoneiro, o serviço dele e tudo mais, esse custo do frete, ele é fixo. Você vai gastar a mesma coisa se você levar pro Mato Grosso 1 milhão de unidades ou 10 unidades, contanto que elas caibam aqui dentro, evidentemente. Então, na medida que você reduz o tamanho do seu produto, você consegue comportar muito mais produtos dentro do mesmo caminhão. E isso é um dos temas mais relevantes dentro de empresa que faz uma distribuição no Brasil inteiro. A Ambev, a Coca-Cola, enfim, Souza Cruz, elas gastam muito tempo identificando qual é a melhor maneira de encaixar, qual é a melhor embalagem para você conseguir transportar o máximo de produtos possíveis. E isso é fantástico. Isqueiro também. Isqueiro é produzido por uma empresa na China que conseguiu reduzir os custos de maneira homérica. Custa mais ou menos uns 15 cents para você comprar um isqueiro lá fora. E como que ela conseguiu fazer isso? Com economias como essa aqui. Reduzindo a forma, mudando a embalagem para caber mais isqueiros dentro de um mesmo caminhão para conseguir economizar $1 por viagem. Por quê? Porque ela faz 1 milhão de viagens no ano. Então ela economiza $1 milhão fazendo isso. E isso aqui é genial desse aspecto, da empresa, tá? Não tô falando do consumo do cliente, quantas embalagens estão gastando, porque, cara, a galera, assim, consumidor é acomodado. Eu tô nem aí, eu quero comprar um negócio que é mais prático pra mim, eu não quero ficar enchendo. Por exemplo, eu não quero comprar o sabão, concentrado, que eu vou ter que colocar em outro recipiente, colocar água, porque, meu amigo, eu trabalho 40 horas por dia, sabe? É igual a propaganda de Itaú, são 27 horas por dia. Eu não quero fazer isso. Mas, do ponto de vista da empresa, aí faz sentido. E a forma como ela inventou é até melhor do que eu achei.
Eu achei que eles fossem inventar aquela formulazinha que você coloca Você coloca o concentrado, tipo sabão de máquina de lavar, que é concentradinho, aí você tem que mudar de recipiente. E aquilo dali, na minha humilde opinião, é uma porcaria. Porque você perde o conteúdo ali mudando, e é chato, você tem que ficar esperando cair tudo. Aí às vezes você põe mais ar. Isso aqui é muito fácil, isso aqui é uma pílulazinha, você taca ali e acabou. É muito mais prático. Eu detesto ficar botando refil de sabonete, porra, deve ter que ficar espremendo sabonete, caga tudo. Isso aqui não, pô, genial, tá? Gostei muito. Óbvio, nunca pensei, genial. Não sei se como business vai ter uma baita barreira de entrada, mas dependendo do quão rápido eles aceleram, eles conseguem até vender esse negócio pra uma empresa Bottle of maior. water, drop in a tablet. Minutes later, you're ready to get cleaning. And our tablets come with a beautiful reusable forever bottle, so you never have to throw away another plastic cleaning bottle ever again. Together, we can eliminate approximately 5 billion plastic cleaning bottles each year. So sharks, let's save money and space without the plastic waste. Bam! We have samples to pass out. So please take the hand soap. This one? Yep, for you. And then take a tablet with that too. Do you have anything with packaging? Yellow one. Yes, we have a wrap tablet as well, and I can bring around more. Is it one product cleans all windows and surfaces, or are there multiple products, multiple tablets? Yes, so we have 4 products. We have a foaming hand soap, and we have 3 cleaning sprays. That includes a multi-surface cleaner. Isso é muito bom também. Faz muita diferença você ter um produto e você ter 10 produtos. Porque se você tem um produto desse tipo, você tá limitado a vender aquele produto recorrentemente para um tipo de cliente. Agora você tem 4, aí você cria um brand em cima daquilo, porque você pode ter mais 4 depois. A bathroom cleaner and a glass and mirror cleaner. So, Sarah, what do I pay for it? Our starter sets, which include 1 bottle and 1 tablet, that costs $12. And our essentials kit, which includes 1 hand soap and costs $12. Pay for it. Our starter sets, which include 1 bottle and 1 tablet, that costs $12. And our essentials kit, which includes 1 hand soap and 3 cleaning sprays, that retails for $39. Eu achei muito caro. And what's Posso estar errado, assim. Americano é milionário. the refill cost? 1 tablet costs just $2, which is unequivocally cheaper than going out and buying a full new plastic bottle of cleaner. And what's your background? Are you chemist? I went to Harvard for undergrad. I majored in economics. After that, I worked in private equity, and then I returned. Porra, né? Sabe muito o que tá fazendo. Sabe muito. Private equity é basicamente... Vou dar uma explicação simplista aqui pra galera entender. É basicamente um fundo de investimento que investe em empresas que não são abertas em bolsa. Tem várias outras coisas que dá pra fazer, mas em geral você pode imaginar como isso. E a galera que trabalha nisso normalmente tem um conhecimento muito profundo do que a gente fala aqui, né? De empresa, de negócio, de vários modelos de negócio para vários setores diferentes, de como é que funciona a economia como um todo. Ela tendo estudado em Harvard, depois feito economia em Harvard e ido depois para private equity trabalhar, ela tem uma base muito sólida, zero amadora disso. To Harvard for business school, but I actually Ainda ended up fez dropping MBA. out in my first year to pursue my first startup. So you're a total slacker. E ainda já empreendeu, porque ela falou my first startup. Então, ela não falou que ela fez um exit, talvez ela tenha quebrado. Normal, lá fora isso é super valorizado. Aqui que a gente cria essa mentalidade tacanha de que o cara, poxa, quebrou a primeira startup dele, ele é um completo fracassado. Isso é a coisa mais tosca que existe no planeta Terra, porque você aprende muito no processo de quebrar uma startup até do que não fazer depois. Na segunda vez que você volta a tentar, você já tem uma casca muito mais grossa. Tem gente que às vezes empreende 3, 4 vezes até o negócio dar certo. E os investidores, eles valorizam muito isso lá fora, contanto, claro, que eles percebam que o empreendedor aprendeu com aquilo. Então, se ela já teve uma primeira startup, independentemente do destino, do desfecho dessa startup, se ela vendeu, fez um exit ou se ela quebrou, ela já sabe muito. E isso, poxa, para quem tá, do ponto de vista do investidor, para quem tá colocando dinheiro no empreendedor, é muito melhor, porque já sabe o que fez de errado, já sabe o que fez de certo, já testou coisa, não vai testar agora com o teu dinheiro, testou com o dinheiro de outro. Agora é com dinheiro novo. My first startup was a mobile shopping app, and I ended up selling that to one of the world's largest shopping search engines at the time. Vendeu a empresa, então ainda deu What certo. about you? I actually was born in Pakistan. I moved here when I was 10 years old. I grew up here. My parents both passed away. Sorry. That was a difficult thing. I'm the youngest of 9. I have 7 sisters. I graduated from University of Pittsburgh with my chemistry degree. Most recently, I was a director of formulation at one of the world's largest non-toxic cleaning companies. We are all aware of the problem with plastic.
E aí, isso aqui forma uma dupla, que lá fora eles pensam muito nisso, né, cara? Quem que vai ser o seu sócio nessa jornada da empresa, nesse empreendimento? Aqui, a gente meio que faz assim, mas eu conheço fulano e fulano topou essa ideia maluca, vamos fazer junto. E dane-se o background de fulano e o seu background. Não é um negócio pensado para ter complementariedade. Lá fora, eles pensam muito nisso. Então, você perceba que tem uma complementariedade aqui muito grande, que é o caso mais clássico, né? Alguém técnico, uma pessoinha técnica aqui, que é o T, e a outra pessoinha que é de business. Por quê? Porque normalmente o cara técnico, ele foca em produto, e a pessoa de business foca na empresa. O que é focar na empresa? É garantir que esse produto vai ser comercialmente e economicamente viável, que ele vai conseguir gerar dinheiro para sustentar a operação de uma empresa. E o papel dela é claramente esse. É conseguir investidor, é garantir que existe um processo de vendas, que existe um canal de aquisição, que vão ter processos de contratação bem estabelecidos, culturalmente vai estar bom, que ela vai conseguir pensar num escopo de outros produtos que pode funcionar também, mas quem vai executar essa parte técnica de elaborar o produto é ele. E isso faz todo sentido do ponto de vista do investidor. We're trying to do everything we can to not destroy our planet before it's too late. What's your unique selling proposition or differentiation? So we have really formulated these products to be really, really effective. And again, I come from huge companies. I know how to formulate these products better than like the normal traditional chemist. Come on, Syed. So the premise is you have the one guy in all the world in chemistry that made a better product. In the phase of entrepreneurs, there's three important phases. One is the creative process, which you clearly have done. E Entrepreneurs. perceba como que ela é preparada por já ter trabalhado em private equity, né? Olha, eles fizeram uma crítica, eu até voltei pra um take bom aqui, a carinha deles. In chemistry that made a better product. Fizeram uma crítica de, olha, você é o único cara do mundo que conseguiu fazer um produto melhor, você é o único químico do mundo capacitado para fazer isso, acho muito difícil, muito improvável. Que é uma das principais críticas ou questionamentos que se faz quando alguém apresenta uma inovação. Pô, só você pensou nisso? Muito estranho, né? Pode ser que sim, mas só você pensou nisso? Tem empresas enormes por aí, ninguém pensou em mais nada. E aí, perceba a reação dele, que foi um pouco mais... ele ficou um pouco mais apreensivo ali. Eu sei que tem muito corte, né? Mas olha como que ela já vai sorrir em seguida. Ela tá de boa, porque ela sabe que o processo do pitch é esse mesmo. A galera vai querer questionar pra ver como você reage às vezes, não é nenhum negócio que ele acredita. Talvez eles nem estejam pensando assim, não, isso aqui vai ser um grande problema, porque outra pessoa vai inventar. Às vezes só quer ver sua reação. Às vezes ele sabe que a magia tá nisso aqui, que é o processo de transporte. Porque você tem uma... como que o pessoal chama? Esqueci o nome, não vou lembrar agora. Mas enfim, é quando você cria o primeiro protótipo, e o primeiro protótipo não é pensado para ser pequeno, é pensado para mostrar como que aquilo funcionaria. E aí depois você cria um outro protótipo que é para fazer aquilo se tornar pequeno, porque só dá para existir na prática se tornar pequeno. É miniaturização, acabei de lembrar, miniaturização. Eu não sei se o pessoal usaria esse nome para isso aqui, mas ele inventou um processo de miniaturização na prática. Esse é o diferencial do produto dele. Não é ser verde, blá, blá. É porque ele miniaturizou. E isso tem grandes vantagens competitivas. The second one is the critic, and the third is a crusader, the 3 C's. That's great. The creative, you've done. The critic, you need to be your own worst critic. You need to figure out what is it that is your competitor to understand whether you really can differentiate yourself from the others. And then if you go through that second phase, then you go to the third phase, and then you're the crusader, and nobody's going to stop you. Yes. But I feel like you skipped the second phase. Please explain to me what differentiates you other than you being a really great chemist. Cara, até o nível das perguntas lá é fora de série, né? O que ele falou aqui, todo sentido do mundo. Primeiro você cria um produto, depois você descobre como que você tem uma barreira de entrada. Uma vez que você descobriu que você tem um produto e uma barreira de entrada, você põe todo o dinheiro no mundo pra conseguir ter a maior velocidade possível, pra explorar o máximo do capital que aquilo vai gerar pra você. Porra, é uma sacada assim... Que assim, depois de muitos anos que você já tem empresa, é quase óbvio. É um negócio que você chega por dedução. Mas são depois de anos batendo cabeça. E é exatamente esse processo. Primeiro você cria o produto. Depois você descobre como é que você tem barreira de entrada. Porque uma empresa só existe se ela tiver uma receita recorrente com barreira de entrada. Uma vez que você descobriu que você tem barreira de entrada, aí você injeta todo o dinheiro do mundo para você ter o máximo de velocidade possível para explorar o fato de que a barreira de entrada permite que você tenha um lucro econômico maior do que zero.
Vou falar grego aqui, né? Mas basicamente quando você tem uma economia com concorrência perfeita, onde não há barreira de entrada e tudo mais, as empresas competem entre si por preço. Porque não tem barreira de entrada, não tem diferencial de produto. Então, elas ficam competindo por preço. Quem oferece o menor preço, consegue ter o menor custo para, consequentemente, oferecer o menor preço sem quebrar, vai conseguir ter a maior parte do mercado. Quando você tem uma barreira de entrada, aí você não precisa oferecer o menor preço. Por quê? Porque uma barreira de entrada significa que não dá para entrar concorrentes nesse negócio que você tem. Então não tem gente para ficar baixando o teu preço. E como não tem gente baixando o teu preço, você consegue ter um retorno no seu negócio acima da média do mercado, acima do normal. E aí o que você consegue ter quando você tem um retorno acima do normal? Você consegue ter vários investidores olhando para o seu negócio falando, quero colocar dinheiro nisso. Por quê? Porque a função de um investidor é conseguir ter um retorno acima da média. E se a sua empresa tem uma barreira de entrada que permite que você tenha um retorno acima da média, eles vão querer colocar todo o dinheiro nisso. Só que isso pode ter um prazo. Pode ser que sua barreira de entrada não dure para sempre. Então você tem que ter a maior velocidade possível para conseguir ter a maior receita possível, a maior geração de caixa possível com esse retorno acima da média, enquanto essa barreira de entrada durar. Então, é 3Cs, né? Inventa o produto, descobre como é que você tem uma barreira de entrada nesse produto para conseguir ter um retorno acima da média. E uma vez que você descobriu como fazer isso, aí você injeta todo o dinheiro do mundo para ter a maior velocidade, extrair o máximo de dinheiro, ter essa máquina fantástica que você inventou de fazer dinheiro. Have EPA-approved third-party studies that show that our products were more effective than the Laboratory leading studies. Laboratory studies. We outperformed all of our leading competitors. Guys, how much money have you raised? So we raised $3 million. What? At what value? E isso lá fora, cara, deve ser tipo um seed money. Valuation? At the $13.5 million valuation. And who did you raise it from? A mix of venture capital as well as successful entrepreneurs just like And you've been selling yourselves. for how long? So we've been live for just over a month. We've done 200. Ué, então ela falou que foi 3,5, que é exatamente o que ela tá oferecendo aqui. Então ela tá oferecendo exatamente as mesmas condições para eles. Who did you raise it from? A mix of venture capital as well as successful entrepreneurs just like And you've been selling yourselves. O Venture Capital é basicamente um capitalista de risco, que seria talvez a tradução meio que literal aqui para o português. Mas a gente fala Venture Capital na prática mesmo, tá? Aqui no Brasil, essa estrutura toda pré-IPO, ou pelo menos pré-private equity, ela é muito, muito escassa. Tem alguns investidores anjo, tem alguns investidores que atuam em seed money, tem alguns investidores que atuam em venture capital, mas lá fora são milhares, é um negócio super bem estruturado. Aqui é meio que assim, você tem que conhecer um cara que conhece um cara que é bilionário e aí esse cara vai e investe em você. É muito pouco estruturado. E tem alguns fundos, evidentemente, mas aí você imagina que a competição por esses fundos é muito grande e esses fundos não são tão grandes quanto os fundos que tem lá fora também. for how long? So we've been live for just over a month. We've done $200,000 in sales. Okay, that's not horrible. So today we are 100% just over a month. We've done $200,000 in sales. Okay, that's not horrible. So, How long? Que ele so we've falou? been live for just over a month. We've done $200,000 in sales. Okay, that's not horrible. So we've been live for just over a month. We've done $200,000 in A tradução tá errada aqui, eu acho. Pelo que eu entendi ela falando ali, ela falou que ela tá viva há pouco mais de um mês. entrepreneurs just like And you've been selling yourselves. for how long? So we've been live for just over a month. We've done $200,000 in sales. Okay, that's not horrible. So today we Ela fez R$200 mil em vendas em pouco mais de um mês. Gente, me corrijam aí, o pessoal, se estiver errado, mas pelo que eu entendi foi isso. are 100% Inglês não é a primeira língua, mas just over a month. We've done a tradução aqui parece estar bem errada. $200,000 in sales. Okay, that's not horrible. So today we are 100% direct E ele falou que não é horrível, tá? Então, tipo, é um elogio do ponto de vista dele. Venda direta ao consumer selling consumidor. online. Caralho, ele tá vendendo diretamente pro... Desculpa o palavrão, gente, carioquês. Ela tá vendendo diretamente pro consumidor. Isso é um negócio que vocês têm que saber, vocês estão começando a empreender agora, que é venda direta pro consumidor, tá? DTC. Isso é basicamente você ter hoje em dia, né? Tem um e-commerce e o cara compra seu produto diretamente do e-commerce. É assim que você compra as suas compras do mês? Não. Então isso significa que tem um potencial gigantesco dela colocar o produto dela em supermercados. O que provavelmente ela tem de barreira para não ter feito isso ainda? É o fato de que ela tem que ter um volume muito grande de produção para conseguir atender o supermercado. E o volume muito grande de produção para atender o supermercado significa que você tem que ter dinheiro para conseguir bancar essa produção. Porque primeiro você vai empregar esse dinheiro para conseguir fazer a produção, para colocar no supermercado, para depois o supermercado te pagar. However, we are launching in a big box national retailer at the beginning of next year. I don't think I like that you have just one tablet, one bottle. I think when you see tablets, you buy a bag of dishwashing
pellets, and you get a whole bag of them, like 36 in a bag. So I feel Eu like concordo com isso. Ela tá falando, olha, quando você tem uma lava-louça e você vai comprar aqueles tabletzinhos de colocar de sabão de lava-louça, você normalmente compra 36, né? Porque eu não vou comprar um tabletzinho. Não faz sentido. Mas eu acho que ela tem um ponto interessante ali. Poxa, eu não compro, quando eu vou comprar um Veja, eu não compro 36 Vejas, porra. Eu compro um Veja, porque vai durar pra cacete, né? Assim, não tem essa grande uso de Veja na casa. Então não faz sentido você vender 36. Não é como se você tiver... É igual, sei lá, sabão. Você não compra 36 sabonete pra, enfim, tomar banho, nem 36 shampoos. this needs a strip Caso muito with específico, né? it of a whole bunch of tablets. It's much more appealing to a customer that's looking at it. Mas a Listening to reação Lori- dela vai ser ótima. Ela vai sorrir, vai concordar, vai acenar. Ela, cara, ela como pitzeira, perfeita. Mas é porque ela trabalhou I com isso. realize that there's a piece of this she understands talentosa. far better than I. So I would propose, without consulting with Lori, that we invest $1 million. Whoa. E ela for pediu 270 mil reais por 2%. of the company. 25% eu não pegaria, não. Whoa! Muita If coisa. Lori wants in on it, Principalmente I'm lá in on fora. it, and if not, I'll in on it by myself. Every single mistake that you're about to make, we've probably made before, and we're going to be able to help you prevent those mistakes. And I really, really resonate. Não sei quem é esse cara, mas ele é muito bom, tá? Eu não faço absolutamente nenhuma pesquisa prévia, eu vou descobrindo junto com vocês porque eu acho mais interessante. Mas eu não sei quem é ele, só que todos os insights que ele deu aí foi muito bom. Esse agora de, cara, eu já cometi todos os erros que você vai cometer, todos. Você não vai precisar aprender com erro. Eu sei que você já trabalhou em private equity, eu sei que você tem uma excelente formação acadêmica, mas tem coisas que você aprende com a prática. Tem contato que você só tem com a prática. Tem vias de entrada que você só tem quando você tem a credibilidade de anos trabalhando com aquilo. E eu consigo encurtar todos esses caminhos pra você. Isso é um baita pitch pra quem tem With your smart money. immigrant story, I came from Mexico. My father and my mother didn't Nossa, o México, eu juraria que ele é tipo leste europeu. alguma have coisa a assim. higher education, and I was able to, from nothing, build a pretty successful company, Kind, that is now in 300,000 distribution points in every retailer you want to be. I think everything you've done is really brilliant. I'm a huge fan of Kind bars, and I like your theory of the word kind. Why Kind Bars. Não sei se eu entendi se é a marca dele ou se... Tá. Eu acho que é uma marca de snacks proteicos. Mas você pode estar falando besteira, tá, gente? Depois me corrijam aí nos comentários. se Why did for you outra even coisa. put it as kind? Because you wanted to spread kindness. You in know the why I put it world on and do Kind? good Because my things. father was liberated by American soldiers from a concentration camp. And in spite of a horrible situation, Ele provavelmente tem uma origem familiar de leste he europeu. always remembered Ele parece, assim, fisicamente, mas o que, na verdade, não foi nem só o físico, né? O sotaque dele, não é o sotaque de... not just the Pelo menos horrors, pela minha impressão de but the mexicano. kindness that people showed to him and helped them survive. So it's in honor of, in the tough moments, always being kind to one another. story, Dana. It is very. I think you need a me. I'm not happy to give them even more money. Are you in the deal or I not? think no, I'm going to change the deal Well, if while you're Daniel's changing the deal, I'm going to interested. make you an offer that's probably more close to what you Já peguei a vibe que ela é a Cristina de lá de fora, actually né? wanted to do. Because I don't think you're going to sell 25% of your company here today. All right. Yeah, I'll what tell you I'd how like much. to do is do 270 for 5%, and I want 1% advisory shares. Cara, esse cara, eu já vi ele fazendo umas ofertas assim. Ele é o semenzato da parada. Ele tenta extrair o máximo possível. Por exemplo, ele tá querendo 1% de ações de assessoria pelo Advisor Shares. Provavelmente é 1% de ações como um pagamento pelo serviço dele de ajudar os caras, tá? Em vez de simplesmente colocar dinheiro. Então ele tenta extrair o máximo. Ele, pô, se eu for ajudar você, eu quero mais dinheiro. Aí aqui, como ele aumentou o share de 2% para 5%, ele reduziu mais do que pela metade o valuation dos caras. Because, frankly, I bring a lot to the table. There's only one Mr. Wonderful. While Mr. you're mulling that Wonderful. over and while Good these deal. guys are trying to take 25% of your business, let me tell you where I'm at. The product is easy to use. Changing consumers' minds, super hard. I'm out. Ele tá certo nisso também, tá? Esse negócio aí que pode parecer bobeira, o jeito que ele falou e tal. Mas lá fora tem um nicho de negócio muito interessante que é, por exemplo, cereal matinal. Cereal matinal não é um negócio que vai crescer absurdamente ao longo do tempo. A receita de uma empresa que produz cereal matinal não vai dobrar de um ano pro outro. Mas eu te garanto que ela vai crescer tipo assim, ó.
um negócio assim, ó, ao longo do tempo. Enquanto as outras coisas vão crescer assim, ó. Tá. E aí, pode ser que as outras coisas até cresçam mais no final, mas perceba que em vários momentos aqui você tá perdendo dinheiro com essas outras coisas. Já o cereal, ele é constante. Por que que ele é constante? Porque uma empresa, uma pessoa, quando ela começa a consumir algo na infância, é muito difícil ela trocar esse hábito depois velho, na vida adulta. E às vezes os filhos acabam consumindo a mesma coisa. Então, tem certos produtos que uma vez que a pessoa começa a consumir, é muito difícil você trocar o hábito dela de consumir. Não sei porquê, não sei explicar. É um aspecto completamente emocional das pessoas. E aí, se eu não me engano, eles chamam de consumer staples. Consumer staples. E aí, esses produtos aqui, eles têm essa barreira de entrada psicológica quase, sabe? É igual a galera que toma Coca versus a galera que toma Pepsi. É difícil trocar o hábito dessas pessoas. Sorry. All right, we've changed our offer. We're going to do 270 for 8%. Ouch. Nossa, é muito ruim. Não faz sentido nenhum. 4 and 4. That's the offer. What are you doing, Mark? Guys, look, I don't think you really came here for a deal. You came for the commercial, the mounts. Eu concordo, porque eles já tiveram um deal. Já tiveram um aporte com 13,5 milhões de valuation. Eu acho muito difícil, sendo isso verdade, que eles venham buscar um Shark para reduzir o valuation deles. Porque como que você explica para os outros investidores que o Shark Tank, o cara que tá no Shark Tank, é melhor do que você que colocou dinheiro aqui antes para poder oferecer a empresa com um valor menor para eles? But you still É have difícil você to comprar offer. essa briga, a não ser se o investidor já tiver dado essa ideia para você. My offer is $270,000 for 6%, and the other is $270 for 8%. What do you want to do? Came in seeking $270,000 for 2% of their 200%. That it is critical Do for you have us a to counter for have a any of lean, us? high-growth Do you have a business. counter for any of us? 270 at 3%. Ooh, you guys really did. Ela tá certa. Faça uma contraproposta. É muito difícil alguém ouvir uma contraproposta e falar, I'm out, foda-se. Tô fora, não quero nem saber. É muito difícil. Faça uma contraproposta, não tem nada a perder. A galera fica na ansiedade, fica com medo. Gente, quer ter medo, não sai de casa, pô. Não pega escada rolante, não pega elevador. I would love the opportunity just to say one more thing. In the theme of compromise, Yes. I'll go to 5% for the 270. Aí já conseguiu extrair 1% a mais pra eles, ó. 1% é din, tá? É dinheiro. We're not going down. It's like already too little. So Kevin, Yes. we know you like a good royalty. What if we kept you at 3% for 270, but then we give you a royalty of 50 cents per kit until you make your money back? Cara, olha a sagacidade. Pô, ela é muito boa, cara. Ela vai manter, né, a proposta inicial dela, 270 mil por 3%, em vez de 270 mil por 5%, que era o que ele queria. Só que, para conseguir chegar no meio termo, ela vai falar o seguinte: então, eu te dou 50 centavos por cada kit que eu venda até você recuperar o seu dinheiro. E aí ele vai olhar para aquilo e falar, pô, maravilha, porque aí eu recupero meu dinheiro rapidinho e investir de graça nesse negócio por 3%. Eu coloco nas minhas lojas, sei lá o que esse cara tem, e aí eu consigo recuperar meu dinheiro. Pô, olha só como a criatividade de você entender propostas, M&A, como é que funciona a captação de investimento, para você vir com coisas fora da caixa, que você consegue chegar numa negociação muito mais perto do que você queria inicialmente sem ofender outra pessoa. Ele pode até aumentar isso aqui para 70 às vezes, sabe? Done. Pegou de cara. Ela é muito boa. Congratulations. Muito boa. Really exciting. Great job, Sarah. Excelente pitch, excelente empreendedores. Perceba como ele é muito mais técnico, Perceba como ele é muito mais técnico, ele não ficou muito tempo ali, enfim, falando do pitch em si. Ela fez esse papel, ela provavelmente faz um papel mais de visão econômica da empresa, e ele faz o papel técnico, tudo perfeito, tá? Melhor pitch que eu vi até hoje no Shark Tank, tanto brasileiro quanto internacional. Galera, se você gostou desse react do Shark Tank internacional, quer que eu melhore alguma coisa, quer alguma sugestão pra dar, deixa seu comentário aqui embaixo e não se esquece, curte, se inscreve, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Grande abraço e até o próximo.